Tema de hoje: ser amigo de Deus. Vamos abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus hoje aqui. Tenho certeza que Deus vai falar conosco nesse estudo que estamos fazendo do livro de Êxodo. Ora comigo. Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus, que seja esse um tempo de ministração do Senhor no nosso coração. Abrimos a nossa vida para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. No domingo passado nós aprendemos aqui algo sobre o livro do Êxodo. E o livro do Êxodo é interessante. Vários textos da Bíblia Sagrada são assim. Os textos da Bíblia Sagrada, antes de serem textos, eles foram contados de tempo em tempo. Eram experiências que pessoas vivenciaram. Depois dessas experiências foram contadas de pais para filhos, nas rodas, nas conversas, nas celebrações. E tempos mais tarde é que se registram essas experiências. Como essas experiências foram registradas, ainda assim não foram registradas na maneira final como nós temos hoje na Bíblia Sagrada. Eram diversos textos de profetas, textos curtos, contos, histórias. E alguns compiladores, anos depois, começam a compilar esses textos, fazendo uma harmonia entre eles, tendo assim a Bíblia Sagrada como nós temos hoje. A Bíblia, então, é esse texto fantástico, esse texto maravilhoso, que, como eu costumo dizer, a Bíblia saiu da memória do povo. O povo foi contando as suas histórias, sem a preocupação de registrar nada, mas tempos mais tarde alguém vem e registra. O texto de Êxodo, por exemplo, que nós temos, o livro do Êxodo, praticamente são várias tradições que tem ali, mas duas maiores tradições que nós encontramos no livro do Êxodo, é a tradição da saída e a tradição do deserto. São duas tradições diferentes, dois contos diferentes, possivelmente de povos diferentes que formaram Israel depois. Israel, como nós conhecemos nos tempos bíblicos, foi formado de diversas migrações do povo que saiu do Egito, que é a principal, que nós conhecemos, que é a de Moisés, o povo que habitava nos desertos ali, que também migrou para a terra, o povo que morava nas montanhas, que também se juntou com eles, e tantos outros povos pequenos que eram oprimidos ali ao redor, se juntaram formando esta grande nação. E aqui nós temos as histórias deles contadas. Aqui no Êxodo nós temos duas principais. Uma, a história da saída, ou chamada Êxodo. Êxodo e saída seria a mesma coisa. A história do Êxodo, da saída, desde a história de Moisés, o confronto com o faraó, a saída do povo e a travessia do mar e até ali. E depois nós temos as histórias contadas do Sinai e do deserto. Tem diferença entre as duas? Tem. Diferenças conceituais. Por exemplo, principalmente na maneira como viam a Deus. É aqui que surgem as teologias. Teologia é uma leitura que nós fazemos sobre Deus. Não é o que Deus é uma leitura que nós fazemos dele. Porque Deus não muda, seja lá o que for que eu pense dele, ele não muda. Mas essas teologias são leituras que as pessoas fazem devido às suas experiências, baseadas nas suas experiências com Deus. Na primeira tradição, na tradição da saída, que é a que nós vamos estudar hoje, fala de um Deus muito próximo. Um Deus que está presente, um Deus que ouve, um Deus que anda junto, um Deus que fala, um Deus que ouve orações, um Deus que intervém. Nas tradições do Sinai e do deserto, Deus é o Deus da montanha, é o Deus dos raios, relâmpagos e trovões, onde o povo não pode nem se aproximar da montanha, que se tocar vai morrer, e o povo serve a esse Deus com muito temor. Ambas são experiências válidas que tiveram com Deus, e são leituras das experiências que esses povos tiveram com Deus, e graças a Deus que Ele deixou isso registrado, para que a gente comece a perceber as diversas experiências que pessoas tiveram com Deus. Isso já explicamos melhor aqui no domingo passado. Hoje, eu quero mergulhar um pouquinho nesta tradição do Êxodo, a história da saída desse povo, e nessa história, a experiência de um Deus presente. Um Deus que está interessado em se relacionar conosco de tal maneira que esse relacionamento começa dele, parte dele. Assim como no Novo Testamento é dito o seguinte, que nós o amamos, como assim, se não antes que ele nos amou primeiro? Eu sei que eu amo a Deus, mas cá entre nós, Deus me amou primeiro.
Eu sei que eu busquei a Deus, mas antes Ele que veio ao meu encontro e se revelou para mim. E é isso que o livro do Êxodo começa a mostrar para a gente. Esse Deus presente, esse Deus interessado, esse Deus que se relaciona conosco com um propósito. Ele veio para nos dar vida. Ele queria libertar um povo, para que esse povo pudesse experimentar a vida que Ele tinha para dar. Vamos começar estudando aqui, então eu quero fazer uma grande leitura com vocês. Em Êxodo, no capítulo 13, eu começo desde o versículo 1, eu vou até o versículo 15, a leitura é um pouco longa, mas eu peço que você acompanhe comigo, todos os textos estão nas telas, e você pode acompanhar essa leitura comigo. Eu estou lendo pela Nova Versão Internacional, NVI, acompanhe essa leitura comigo, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Horebe é Sinai, Sinai e Horebe é a mesma coisa. Sinai é a região, Horebe é a montanha. Ali o anjo e agora vem, Yahvé, Jeová, Yahweh. De onde vem esse nome? É aqui que começa esse nome ser revelado para o povo. E nós vamos explicar isso um pouquinho mais adiante. Mas esse tetragrama, 4 letras, YHWH, é a maneira como Deus se revelou para aquele povo. Mais tarde, o povo hebreu, que não sabia como chamar esse nome, e temiam chamá-lo por esse nome, começaram a usar outras palavras para identificar esse Deus. Por exemplo, você conhece na história, quando a Grécia, através de Alexandre o Grande, começou a dominar o mundo todo, inclusive a região do Egito foi totalmente dominada ali pela Grécia, e toda essa região que hoje nós conhecemos como Palestina, ou naquele tempo Canaã, foi também dominada pela Grécia. E então, Alexandre, que respeitava as tradições e as culturas locais, ele fazia questão que tudo fosse traduzido para o grego, forçando assim que o Antigo Testamento fosse todo traduzido para a língua grega. O que 72 anciãos se reuniram e fizeram uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega. E quando aparecia esta palavra, que é impronunciável, eles colocaram então o Adonai, a ideia de Senhor, um soberano. Anos mais tarde, isso já depois da época de Jesus, alguns sábios judeus, chamados maçoretas, ao pegarem o Antigo Testamento, começaram a vocalizar, colocar vogais, já que eles trabalhavam só com consoantes, para que as palavras tivessem mais sentido. E então, eles juntaram esse tetragrama YHWH com as vogais de Adonai, que na verdade seria Edonai, e então eles conseguem jogar as vogais ali no meio e fica Yehová, o que fica para a gente o Jeová. É daí que vem o nome Jeová, Javé, Yahvé ou Yahvé, como está aqui. Como você quiser pronunciar, você pode pronunciar, tá bom? Mas você vai ver que Deus começa a se revelar nesse nome. Mas tem um conceito diferente aqui. Você vai ver aqui no texto que Deus faz questão que seja lembrado pelo nome. Mas quando Deus fala lembrado pelo nome, Ele não está se referindo ao tetragrama. Ele está se referindo ao caráter que Ele está se revelando nesse texto. Vamos para o texto e eu continuo a explicação. Voltemos a ele. Ali o anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. Yahvé viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus, Elohim, o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse Jeová, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito,
e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Note essas expressões, esses verbos. Eu tenho visto, eu vejo isso. Tem mais, eu estou escutando o clamor do povo. Nota como esse Deus ele é pessoal. É isso que ele quer revelar. É esse caráter que ele quer revelar e quer ser lembrado por ele. Por isso desci para libertá-los. Obviamente essa expressão é um antropomorfismo, é uma maneira humana da gente descrever algo divino. Então Deus está se revelando aqui e por isso é nos colocado em palavras humanas. Deus descendo, Deus se aproximando. Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Manar no sentido de escorrer. Em outras palavras, é tão abundante o leite e o mel que escorre pela terra de tão abundante que é. Deus está falando de abundância. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eram cidades-estado que haviam nesta região e que eram subalternas ao Egito, uma cópia do Egito, e que Deus estava dizendo, eu vou levar vocês para lá, em outras palavras, porque eu não quero aquilo que está lá também. Deus queria acabar com esses feudos, entre aspas, não é feudo, mas apenas para nós entendermos, que haviam ali na região, que oprimia o povo também. Deus estava dizendo, eu vou levar vocês para lá. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Nota, Deus ouve o clamor, Deus vê o que está acontecendo. Vá, pois agora, eu o envio a Faraó para tirar o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Mais uma revelação de Deus. Você percebe nesse texto que Deus vai se revelando? Ele está se revelando como um Deus que anda junto, um Deus que está presente o tempo todo. Deus vem se revelando dessa maneira. Continuando aqui. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Como o verbo ser e o verbo estar é o mesmo, eu estou o que estou, eu sou, eu estou. Ele fala, eu presente. Continuando aqui. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Inclusive o nome, ali o YHWH, Yahvé, lembra um pouquinho a pronúncia do verbo ser. Então, eu sou, Yahvé, parece ser a mesma coisa. Mas continuando. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor Jeová, Yahvé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, e guarde isso agora, este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aqui está um ponto que nós precisamos entender, porque nome para a gente é a identidade da pessoa, nome para a gente é como eu vou chamar você. Eu chamo aqui o Silas, por exemplo, eu estou identificando uma pessoa, mas o conceito que eles usavam para nome não se referia tanto a uma identidade, a uma coisa para eu me identificar num meio social. Não. A ideia de nome era o caráter da pessoa, é quem ela é. Por isso que Deus está falando, eu sou o que eu sou, esse é meu caráter, esse é meu nome. Eu sou isto aqui. Isso que você está conhecendo sou eu, este é meu nome. O nome dele não é aqui o YHWH, o nome dele é isso que ele é. Assim como você é aquilo que você é. É por isso que existem algumas histórias na Bíblia para nos mostrar isso. Por exemplo, a história do Jacó, que era um suplantador, alguém que queria puxar o calcanhar do outro, né? Alguém que queria ludibriar o outro, alguém que era trapaceiro. E naquela luta com Deus, Deus pergunta, qual é o teu nome? Não é que Deus não sabia. Em outras palavras, Jacó, eu estou te dando a chance de você assumir quem você é. Quem é você? E ele fala, o suplantador. Eu sou o trapaceiro.
Agora sim, então eu vou mudar o teu nome de suplantador para aquele que Deus luta, Israel. Então, ele muda o nome da pessoa. Você vê Jesus fazendo isso no Novo Testamento. Você não vai se chamar mais uma cana quebrada, agitada pelo vento, uma pessoa inconstante. Você não vai mais se chamar Simão. Você vai chamar agora Pedro, rocha, firme. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou mudando o teu caráter, Pedro. Eu estou mudando quem você é. Eu estou te transformando quem você realmente deveria ser. Essa é a ideia de nome na Bíblia Sagrada. Então, quando Deus fala assim, esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual eu serei lembrado de geração em geração, o que ele está dizendo? Vamos ver aqui nessa tela. O caráter dele, quem Deus é. Ele é presente. Esse é o nome dele. Ele quer ser lembrado assim. Ele quer ser lembrado assim: eu sou o Deus que sou presente. Eu sou o Deus que estou. É o Deus que está. Ele ouve orações. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele falou: eu quero ser lembrado assim, como Deus que ouve orações. Ele sabe, ele vê, ele observa o que está acontecendo. Ele falou: eu quero ser lembrado assim. Eu quero ser lembrado como esse Deus que desce para livrar. Esse Deus que vê uma opressão e não suporta ficar quieto. Ele quer fazer alguma coisa para livrar o oprimido do opressor. Este é Ele. Todas as vezes que então que você cita o Yahvé, o Senhor, o Deus, o Senhor Deus, Jeová, Adonai, fale o nome que você quiser. Ele está falando que isso traga à sua memória, que eu sou aquele que é presente, que ouve as orações, que sabe, que observa, que vê o que está acontecendo, que desce para livrar e que prossegue conosco. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. É esse Deus que quer se fazer lembrar. E Ele quer ser sempre lembrado com esse caráter. Um Deus que faz intervenção na história. Um Deus que resgata o oprimido da opressão. O Deus que é fonte de vida. O Deus que não suporta quando há uma opressão e tirando a vida, como você vê naquele caso que já estudamos aqui, das parteiras e da mãe de Moisés, protegendo para que a vida fosse preservada, e Deus por detrás de tudo aquilo. O Êxodo é essa história de libertação, ou seja, da antivida para a liberdade da vida. Deus é a libertação da escravidão, daquilo que é antivida, para a liberdade, aquilo que é vida. É interessante que Deus, sabendo como a gente é, e principalmente para doutrinar esse povo do que Ele queria, Ele cria símbolos, e Ele cria rituais, que esse povo naquela praia queria compreender. Um deles, para aquele povo do deserto, Ele cria o tabernáculo. E o tabernáculo, aquela tenda, tinha ali os 3 compartimentos daquela tenda: o átrio exterior, o átrio interior e o santo dos santos. Aquele era o lugar principal. E é interessante que os próprios hebreus chamavam aqueles lugares da seguinte forma: o caminho, a verdade e a vida. Quando chega no Novo Testamento, Jesus se revela dessa maneira, ele dizendo: sou eu o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele estava querendo dizer que o mesmo propósito de Deus com aquele povo de Israel era o propósito dele com agora a igreja: levar para a vida. Era isso que Deus queria fazer o tempo todo, levar esse povo para experimentar a vida. O que eu acho interessante no tabernáculo é o seguinte: quando você vai ler a história do tabernáculo, eu não sei se algum de vocês já teve a curiosidade de estudar ali, de ler os trechos, porque eles são repetitivos. E farás uma tenda assim, assim, e começa a narrar o tabernáculo de dentro para fora. E vai contando desde o Santo dos Santos, vou colocar daqui para lá, vamos colocar ao contrário, nesse sentido. Daqui de dentro do Santo dos Santos, narra depois o lugar santo, narra o parte de fora, narra a cerca, narra tudo, vai narrando tudo dessa maneira. Aí a narrativa para e fala assim: e Moisés fez tudo o contrário. Começa daqui, vem para cá, até que chega no Santo dos Santos. Por que Deus escreveu dessa maneira? Até nisso Ele queria mostrar algo.
O que Deus queria mostrar é que o tabernáculo nada mais era do que um símbolo, uma figura, para que eles entendessem assim: aquele Deus que está oculto aos teus olhos, lá fechado, lá no Santo dos Santos, está saindo aqui para fora, para vir te buscar, para se revelar para você, e uma vez que ele se revela para você, ele está pegando você e levando agora para aquele lugar de intimidade. Deus quer ser conhecido por você. Ele te conhece, ele vem atrás de você. Entenda a minha expressão aqui: ele está te perseguindo, ele está insistindo com você, ele está se revelando para você, ele está falando dele para você, tentando conquistar você. Quando ele te conquista, fala: agora eu quero que você me conheça. E então ele vai te levando para a intimidade com ele, para você conhecê-lo mais e conhecê-lo mais. Acontece que nesse processo, na Bíblia Sagrada, o que mostra é o seguinte: há um caminho que você entra, aí você descobre a verdade te liberta, esse é o êxodo, e você então entra na vida. Esse é o alvo, a vida. Vida eterna. Mas o problema é que quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos em céu. E não é isso que a Bíblia está mostrando. Mais adiante nós vamos ver isso aqui. O alvo era viver o melhor da vida. Na mente daquele povo, eles não estavam pensando no céu. Lembra que você leu comigo no texto? O alvo deles era sair da opressão e ir para uma terra que escorre na terra leite e mel, de tão abundante que é. Eles estavam falando de uma terra, estavam falando de algo físico mesmo, de algo real. Só para você ter uma ideia, a expectativa deles, vamos ler alguns textos aqui. Há um outro texto que narra esses momentos do povo, que é uma releitura desse tempo, que é o texto de Deuteronômio. Deutero porque fala que é a segunda lei, não é? Uma segunda leitura da lei de Deus, uma segunda narrativa dessa formação do povo. Deuteronômio 8, de 7 a 9, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra. Repete comigo essa palavra: boa terra. Repita se você quiser, mas é didático, eu quero te frisar alguns detalhes do texto, ok? Então, pois Jeová, o seu Deus, os está levando para uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água. É interessante, nós estamos aqui mais ou menos em 1200 a.C., em torno disso. No final do século 12 a 13 ali antes de Cristo, naquele período onde você está passando da era do bronze para a era do ferro. Mas tem mais uma coisa interessante que foi descoberto nesse tempo: a cal. O cal ajudaria esse povo a construir algo chamado cisternas. Agora eles poderiam construir poços e fazer ali, segurar e reter aquelas águas. O que possibilitou que esse povo povoasse montanhas agora, tinham ferramentas para ir morar e fazer cidades ou construir moradias em outros lugares, ter água para o seu rebanho ali, não precisariam mais ser tão nômades em busca de água como eram, eles mesmos poderiam fazer as suas cisternas. Por isso que isso aqui é tão valoroso nesse momento. Então vamos lá: cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e de cevada, de videiras, figueiras. Olha aqui, está falando de frutas. Terra de fruta, terra em que eles podem ter a sua bebida, terra de azeite de oliva, terra de mel, onde não faltará o pão e não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Essa era a promessa de Deus para eles. Era isso: vocês vão sair de um lugar de escravidão, de um lugar onde vocês não têm direito algum, do lugar onde vocês têm trabalho forçado, para vocês irem para uma terra desse tipo. Deuteronômio 8, de 12 em diante, continua, mas agora Deus está falando: olha, quando vocês chegarem lá, não esqueçam de mim, tá? Fui eu que libertei vocês. Não parem de me servir quando vocês chegarem lá. Continuem andando comigo, porque ali eu quero construir algo mais com vocês a partir dali. E então continua aqui a leitura, Deuteronômio 8, versículo 12. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas, repita comigo: boas casas. Está percebendo que Deus está falando de moradia, de terreno, de plantio, de colheita, de crescimento. Boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata e seu ouro e todos os seus bens.
não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. E até aí. Note aqui, o que eu quero que você note é que não há nenhuma espiritualização no texto. O texto não está falando de céu. O texto não está falando de alguma coisa no porvir. O texto está falando de alguma coisa na história. O texto está falando de um povo que está cativo, que está com um problema histórico, sendo liberto e experimentando um crescimento na história. É disso que o texto está falando. Nós não podemos transformar esta vida que Deus nos fala somente numa vida futura. Nós não podemos transformar a nossa experiência do tabernáculo de Santo dos Santos apenas como uma experiência metafísica aqui no meio de um culto onde nós levantamos as mãos, fechamos os olhos e cantamos para Deus. Essa experiência existe sim, mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de uma experiência física, de uma realidade física, de uma alegria gostosa. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: olha, chega da opressão em que você trabalha e não vê dinheiro algum para que você possa reinvestir na sua própria família. Chega de você simplesmente estar num lugar, como era o caso do Egito, em que todas as propriedades são do faraó e você trabalha de graça para eles, e o cara ainda pega e mata seus filhos. Chega disso. Vocês vão para uma terra onde você vai ter a sua casa, onde você vai ter o seu riacho, onde você mesmo vai plantar e vai colher, onde você vai se casar com a pessoa com quem você ama, você vai ter os seus filhos e vai crescer com os seus filhos ali, e vão experimentar justiça, equidade, igualdade. O povo, todo mundo vai ter oportunidade de crescimento. É essa promessa. É essa promessa, abundância tanto que leite e mel, que é uma coisa que vocês desejam tanto, vai estar escorrendo pela rua, de tão abundante que é esse lugar. Essa que é a ideia. Agora, quando a gente começa a fazer essa leitura no Novo Testamento, muitas pessoas espiritualizam demais esses textos quando chega no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus ele é apresentado como um novo Moisés. Jesus é apresentado como esse que na prática vai fazer essa mesma coisa que Moisés fez com aquele povo, vai fazer com a gente. Mateus, por exemplo, quando ele escreve para os judeus, ele se preocupa o tempo todo em mostrar Jesus como um novo Moisés. Moisés recebeu a lei no monte, Jesus sobe na montanha e dá as bem-aventuranças. Moisés é atribuído a Moisés, em honra a ele não escreveu, mas em honra a ele é atribuído o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Jesus, o texto de Mateus, ele é dividido, a história de Jesus, em 5 partes, para mostrar exatamente essa comparação o tempo todo de que Jesus seria esse novo Moisés. Nós precisamos aprender a ler em Jesus esse caminho, verdade e vida, entender que ele vai nos tirar da escravidão e vai nos levar para a vida. Ok, com todo esse conceito por detrás, que aqui é a nossa introdução, eu quero começar aqui a dar 3 lições desse Deus que quer ser lembrado com esse caráter por nós. E aqui eu resumo em 3 momentos aqui. Primeiro, Deus nos dá a vida. Vamos repetir juntos? Deus nos dá a vida. Quando eu estou me referindo que Deus nos dá a vida, note o tempo todo que a experiência daquele povo de ser tirado do Egito para ser levado para a experiência da terra prometida, é chamado de sair, como no Novo Testamento é chamado de sair da morte para a vida. O próprio tabernáculo, você está fora do relacionamento com Deus, e quando entra no relacionamento com Deus, o alvo é chegar na vida, no Santo dos Santos. Ali se revela a vida. E aqui não está falando de uma vida metafísica, está falando de uma vida física. Está falando de algo do dia a dia, de uma experiência diária que nós precisamos ter, porque Deus é o Deus da vida. Tem muito crente que pensa que Deus nos criou para o céu. Meu querido, se Deus nos criou para o céu, assim que você levantasse a mão na igreja e falasse, eu aceito Jesus, Deus falava, anjo, vai lá e mata o indivíduo. Senta um porrete na cabeça do indivíduo, mata e traz para cá. Se fosse isso que Deus quisesse, entenda bem, então para que terra? Já nasce no céu. Não é? Para que vem para cá?
Se Deus fez aqui a terra, e em Gênesis mostra que ele fez como se fosse um jardim tão bom, que Deus saía assim, é figurado isso, que Deus sai do céu, desce para a terra, para vir ver o pôr do sol aqui, porque era tarde, ele vinha para ver o pôr do sol, e andar com Adão no jardim. Olha só que coisa, Deus vindo para a terra e o homem querendo fugir para o céu. Nós precisamos entender esses detalhes da vida que Deus quer que a gente tenha. Jesus, para explicar isso, ele percebeu que os problemas e perigos das situações da vida que nós temos hoje, que nos escravizam, que roubam nossa alegria, que são instrumentos de morte. Jesus falou: eu vim para destruir isso, eu vim para me opor a isso. Vamos entender melhor o texto de João 10:10. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quase a minha vida inteira eu ouvi esse texto da seguinte forma: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Meu querido, eu desafio você, chega na sua casa, leia João do capítulo 9, siga direto, que é continuação, o capítulo 10, e você não vai ver nada do diabo nesses textos. Aí você vai falar: mas então não é o diabo? Não, não é o diabo que Jesus está falando. Jesus está fazendo uma crítica aos líderes de sua época. O ladrão aqui no texto não é o diabo. O ladrão aqui no texto na época de Jesus, eu vou interpretar para os nossos dias, mas na época de Jesus eram os líderes religiosos. Os líderes religiosos com a sua religião, com a sua educação, porque eles também eram educadores do povo. Se você quisesse ler e escrever, você ia para a sinagoga, e era com os líderes religiosos que você aprendia. Então eles eram líderes da religião, eles eram líderes da educação, e eles também faziam o papel político entre Roma e o povo. Portanto, eles eram também líderes políticos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o problema hoje que está acontecendo com você, e que está matando você, o que está roubando o teu dinheiro e a tua vida, o que está destruindo os sonhos na tua vida, é o ladrão. São políticos que fazem políticas públicas com interesses próprios e que o povo paga por aquilo. São educadores que não se preparam para formar a mentalidade das crianças, jovens, para que eles sonhem, cresçam na vida e aprendam a verdade, escondem a verdade deles, ou não se preocupam em trazer a verdade para eles. E os líderes religiosos que criam religiões que mais prende o povo do que liberta o povo. Nós precisamos voltar a ler Jesus e entender a vida de Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Você vai conhecer a minha verdade, a verdade é a minha pessoa, e a verdade vai libertar você e você vai experimentar a vida. Olha como religião prende as pessoas. Eu ouvi um testemunho muito legal. Gente, nós temos um trabalho aqui na nossa comunidade muito lindo, feito com o pessoal da terceira idade. Eu estava lá no retiro, nesse final de semana com eles, e ouvi alguns testemunhos assim, que foram para lá de marcantes, de gente que foi libertada pela palavra de Deus. Uma senhora, eu não sei a sua idade, talvez de 70 para 80 anos de idade, se é que já não passou dos 80, ela começa a dizer o seguinte, ela falou: gente, eu comecei a olhar para a vida e vi o seguinte: eu sou uma inútil, eu não produzo mais nada, eu só dou trabalho para minha família, eu não tenho mais lugar, eu não sei mais o que eu faço na vida, então eu quero ir para um asilo, e lá eu quero morrer. E ela veio aqui num culto, aqui na Carisma, e naquele culto eu dei a seguinte palavra, eu estava falando o seguinte: eu encontrei uma pessoa que sofreu um acidente gravíssimo, e eu disse para aquela pessoa: você poderia ter morrido, por que Deus não te levou? Você é salvo, você vai para o céu. Por que Deus não te pegou e não te levou para o céu? Por que você continuou vivo?
porque a tua história ainda não acabou, Deus ainda tem propósitos para realizar na tua vida. Aquela mulher ouviu isso e falou, isso é para mim, isso é para mim. Ela falou, aquele dia eu abri a minha mente, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou viver até o último momento que eu puder viver essa minha vida que Deus me deu. Vou parar de ser ingrata com esta coisa boa que Deus me deu, chamada vida. Ela até falou, agora vocês vão ter que me engolir. Ela falou assim, porque eu vou viver agora até o fim. Ela falou, não quero mais nem saber esse negócio de asilo. Eu vou viver a vida. Ela falou, eu estou passeando, eu estou saindo, estou curtindo meus netos, estou vendo a minha família, e já estou aprendendo coisa nova já. Que maravilha. Como você vê como a religião prende as pessoas. Uma outra pessoa, um senhor, ele testemunhou o seguinte, ele falou, olha, eu passei anos na igreja, numa determinada igreja, que era tão cheia de proibições, que eu confesso para vocês, eu peguei aversão à igreja, nunca mais quis saber de igreja na minha vida. Mas eu carregava um medo, das coisas que a religião me pôs medo. E uma delas era o seguinte, era pecado beber café. E ele falou que por anos da vida dele, eu não lembro quanto, 13, 23 anos, não sei quantos anos, ele falou assim, eu não tomei um gole de café. Aí um dia minha esposa encontra uma amiga, e essa amiga faz um convite para ela. Ah, vai lá na Carisma, é muito legal, tem um jeito de vocês vão gostar. Depois de muita insistência, minha esposa convenceu eu vir com ela. Eu vim, e quando eu cheguei aqui na Carisma, deram lá um papelzinho de visitante, passa lá para depois pegar alguma coisa. Lá no balcão de visitantes, tinha o quê? Uma garrafa térmica. Ele virou assim para a esposa e falou, é hoje. Encheu um copão. E ele falou, tomei o melhor café da minha vida. Fui livre naquele dia. Que religião. Prendendo as pessoas. E Jesus está dizendo, eu não falei nada disso. Onde é que está na Bíblia que Jesus falou isso? Eu não falei nada disso. Aliás, eu acho que nem café tinha naquele tempo ainda. Não é? Que eu saiba, café é mais ou menos da Idade Média, ali descoberto, tal, né? Coisa da Índia e tal. Vê como a religião vai prendendo as pessoas. E Jesus está dizendo, eu vim para libertar vocês. Eu vim para libertar vocês. De qual Egito você tem que sair, meu querido? Quais são as coisas que estão impedindo você de ter vida? Eu vi o testemunho de um outro senhor, e o problema dele era um pouco mais grave. Ele acabou se tornando um alcoólatra, e ele mesmo disse, eu era vergonha para o meu filho tinha vergonha de mim, e a minha esposa passou a não me suportar mais. A esposa ao lado dele, chorando, ela disse, eu confesso para vocês, eu pedi assim para Deus, ou me arruma um jeito de eu me separar desse homem, ou mata esse indivíduo, que eu não aguento mais esse homem. Aí um dia, os convidaram para vir exatamente aqui numa das reuniões. E sabe aquela reunião em que de vez em quando a gente fala assim, alguém está passando aqui alguma situação, vamos orar por essa pessoa? Fizeram uma rodinha em volta dele, impuseram as mãos, oraram sobre ele, e ele falou, eu quero abandonar a bebida. Naquele dia em diante, ele foi fortalecido pelo Senhor, conseguiu vencer toda aquela tentação na vida dele, nunca mais colocou uma gota de álcool na sua boca, voltou a ter o orgulho do filho e os prestígios do filho, e a esposa está toda feliz ao lado dele, falou, ele está até mais bonitão agora também. Libertação. Jesus está dizendo, eu vim para vocês terem vida. A vida foi Deus que deu. Esses líderes sufocavam o povo. Vem Jesus e ele começa a dizer, olha, a vida está em andar comigo. Olha, João 17,3 nos ensina assim, esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você viu que aqui não está falando de céu? Sabe qual é o nosso problema? A gente confunde vida eterna com vida futura. Eu acredito em céu, gente, acredito em tudo isso. Só estou dizendo que nós confundimos. Nosso problema é que nós não compreendemos direito essa palavra eterna. Vida eterna não é vida futura. Eterno está dizendo exatamente que não tem tempo, não faz parte de tempo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Vida eterna é a vida que é. Vida eterna está dizendo de qualidade. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer aqui, eu vou até colocar uma outra tradução livre minha aqui.
A vida de qualidade que eu quero lhes dar é essa: conheçam a Deus e conheçam a Jesus, que é a tradução de Deus para nós, o jeito humano de ser Deus, de Deus se revelar aqui para nós. Isso nos fala da qualidade de vida que a gente pode ter em Deus. Nós precisamos, queridos, aprender a viver. Viver e curtir o fato de estar vivo. Eu falava agora nesse final de semana, no sábado pela manhã, eu falava com pessoas ali que eles estão nos 85, 90 anos de idade, alguns dos 80, alguns mais novos, claro, estavam ali no meio também, mas alguns deles, eles sabem, meus dias estão contados. Eu não sei, muitos deles, eu conversando com eles, falaram, eu não sei mais quanto tempo de vida eu tenho. Aí você pode me falar, né, você ensinou o que para eles? Eu ensinei para eles, vai viver, corre, vai fazer coisa nova, vai aprender coisa nova. Como aprender? Já está no final da vida? Sim, vai aprender, vai ter aquele prazer de ver olhinhos brilhando, descobrir coisa nova, vai fazer coisa que você não fez, vai para lugar que você ainda não foi, vai passear, vai viajar, vai assistir um show. É isso mesmo. Enquanto algumas igrejas proíbem, é que a gente empurra. Vai sorrir, vai se divertir, vai fazer coisas que você ama, que você se apaixona. Uma senhora da nossa igreja tem uma experiência muito gostosa, muito legal. Uma senhora da nossa igreja, ela assim, começou a aprender essas coisas e falou, eu quero crescer na vida, os olhos dela brilharam assim, e seus filhos, um dos seus filhos foi morar nos Estados Unidos. Ela falou, eu quero ir lá, eu também quero ir. Para esses Estados Unidos aí da vida, não sabe nem falar inglês, não sabe nada, eu quero ir para esse lugar. Tá bom? Deram um jeito, botaram ela no avião aqui e o filho ia receber ela lá. Gente, ela não sabe falar nada de inglês, nada. E um detalhe, nunca tinha andado de avião na vida, foi sozinha. Está lá no avião, a pessoa ao lado dela começa a passar mal. A aeromoça, com muita elegância, chegou para ela e falou, a senhora, posso removê-la para um outro lugar? Para a senhora ficar mais confortável, porque a pessoa do lado estava passando mal. Para a senhora ficar mais confortável, claro, ela não sabia o que era esse negócio, levou para a primeira classe. Logo que levou para a primeira classe, o avião já estava um pouco escuro, ela pegou, sentou ali, aquele conforto, ela sentiu o máximo, e ela falou que ao lado dela, um homem com uma voz muito bonita, começou a falar com ela, elegante, bonito, ela até falava, cheiroso, né? E aquele vozeirão, sabe assim? E o cara, aliás, o cara fala mais ou menos assim, eu queria falar com a senhora. E ela, achando o máximo a voz daquele homem, e assim passou, e passa um tempo, depois dormiu ali no voo, quando chega aquele momento em que acende as luzes do voo, acorda, vai comer alguma coisa, ela olha do lado dela, quem era? Francisco Cuoco. A mulher quase tem um troço. Eu falo desse jeito que minha mãe era fã do Francisco Cuoco. Gente, eu vou confessar uma coisa, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Seu Mané tinha ciúme. Meu pai não gostava de novela, mas novela que passava Francisco Cuoco, meu pai assistia do lado da minha mãe, assim. Vai viver, vai passear, vai experimentar a vida. Saber que a vida é curta. Saber que esse momento, eu não estou falando amanhã, esse momento nunca mais vai existir. Você está aqui hoje, curte o momento onde você está. Esse é o momento da gente estar aqui ouvindo coisas da palavra de Deus, se entrega para esse momento, recebe o melhor, curte esse momento, viva com intensidade cada momento, que você não sabe quanto tempo você tem para viver, faz isso. Será que não é isso que Jesus queria dizer? Quem não se fizer como uma criança não vai conseguir ver o reino de Deus. Porque a criança, o que ela faz? Ela vive o momento. Ela vive o momento. Aliás, Jesus querendo lidar com a gente que tem essa linguagem de adulto, esse negócio de ansiedade e de preocupação é coisa de adulto. Criança não tem preocupação. Tanto que a gente fala assim, né? Dormiu como um bebê. Que isso? Dormiu sem preocupação, não é? Então, esse negócio de preocupação, Jesus estava ensinando, gente, que isso? Como assim, estou preocupado com o que eu vou me vestir? Ele falou, para um pouquinho, olha o lírio do campo,
Não é lindo? É. Mas nem Salomão, com todo o dinheirão que ele tinha, se vestiu tão bem quanto esse lírio do campo. Se Deus cuida desta erva, desta planta, desta flor, que hoje está aqui bonita e depois seca e some, não vai cuidar de você? Você não vale mais do que essa flor? Ah, mas como é que a gente vai comer, se alimentar? Jesus falou, olha as aves do céu, observa. Elas não plantam, elas não colhem, no entanto não falta nada. O Pai sabe o que você precisa. Agora, olha o que Jesus ensina. Jesus está ensinando. Vai observar as aves, os passarinhos. Vai olhar a flor. Será que não é isso que Jesus está falando? Seja como uma criança, porque a criança olha o passarinho, a criança olha a flor, é a gente que não. Então nós estamos perdendo um pouco desse olhar da criança para o mundo e para a vida. Gente, a vida é agora, a vida é já. É por isso que Deus não se revela, eu vou ser, Ele fala, eu sou, eu estou aqui, eu estou. Se a vida está nele e Ele já está aqui, nós já estamos na vida, já é para experimentar isso agora. Aliás, isso é revelado na própria Escritura Sagrada, 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim, esse é o testemunho, Deus já nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, o que diz o texto? Tem a vida, não vai ter a vida. Tem, não é futuro, é presente. Eu já tenho a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida está nele. E quando a gente tem essa experiência com o Filho de Deus, Ele nos leva ao caminho, à verdade e à vida, vai nos levando a experimentar o melhor da vida. Qual é o nosso problema? Todo o tempo que nós passamos esperando pela vida é tempo perdido que nós deixamos de viver. Nós temos a tendência de postergar o viver. O que vamos fazer? No ano que vem eu vou estudar. No ano que vem, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou fazer algumas coisas. Olha, até é verdade que no ano que vem você pode ter mais dinheiro do que hoje, mas você vai ter menos vida. Porque já passou. Já passou. E é isso que eu estou te mostrando. A vida é imediata. A vida é. Nós precisamos aprender a curtir o momento que nós estamos. A viver a vida como ela deve ser vivida. Por isso o exemplo de criança. Quando uma criança está brincando, ela está preocupada com o horário? Não, ela está ali concentrada no que ela está brincando, ela se doa para aquilo. Mas nós adultos, até com as crianças, nós fazemos uma coisa meio de adulto. Por exemplo, você vai comprar um brinquedo para o seu filho, você fala o seguinte, eu vou comprar esse brinquedo porque é um brinquedo didático. Eu não sou contra brinquedo didático, mas eu sou contra essa intenção maligna, controladora, que você está tendo sobre seu filho. Que cabecinha essa tua? Quer dizer, a criança não pode brincar por brincar? Não, ela tem que brincar, mas enquanto ela brinca, ela aprende algo. De novo, tem que produzir resultado. Que cabeça ocidentalizada é essa sua, que o tempo todo fica pensando, tem que produzir resultado, tem que produzir resultado, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer... Aprenda a não fazer nada também, querido. Aprenda com a criança a brincar por brincar. Aprenda esses momentos gostosos da vida, que é só viver. É bom demais. Eu estava super cansado numa segunda-feira, estava lá em casa, aí o que eu fiz? Sentei, eu tenho um puff assim que eu coloco, pezão ali em cima, todos os controles aqui do meu lado, e aí? Assisto uma série no Netflix? Não estou a fim de assistir. Assisto, não quero assistir nada. Vou jogar videogame? Não estou a fim de jogar. Vou ler um livro? Estou cansado. Eu estava assim. Aí eu resolvi ficar quieto. E estava tão bom ficar quieto. Eu fiquei ali, olhando para o nada. Passou meu filho assim e falou, pai, está tudo bem? Eu falei, tudo. Você quer fazer alguma coisa? Eu falei, já estou fazendo. Nada. É tão bom. Vive o momento. Curte o momento. Isso é vida. Amém? Deus nos dá a vida. E Ele quer ser lembrado por isso.
Ele quer ser lembrado como o Deus da vida. Segundo, Deus está conosco. Deus, Ele está conosco, nos ensinando a viver. A vida a gente aprende. E a gente aprende vivendo. Não existe escola para a vida. A vida se vive. Nós precisamos aprender a respeitar os momentos da nossa vida. Quando eu falo de viver, eu não estou falando que você... você está dizendo então que eu vou ser alegre a vida inteira. Não, quem fica rindo a vida inteira é bobo. Né? A vida tem tristeza também. Nosso problema é que a gente acha que tristeza é o oposto de felicidade. E não é. Tristeza é o oposto de alegria. Jesus falou que pode ser feliz quem chora. Tristeza faz parte da vida. O problema nosso com a vida não é a vida em si, é a maneira como a gente lida com ela. Vou te explicar isso. Vou te explicar com uma figura. Eu estava assistindo uma cena maravilhosa e linda de uma terra nova, uma ilha nova surgindo na Islândia, através de um vulcão. Coisa linda de ver. A formação daquela ilha era uma coisa bonita de ver. Fantástica, claro. Por uma tela filmada ou por drone ou por helicóptero. Porque nenhum ser humano arriscaria ficar naquela ilha. Talvez você dissesse o seguinte: eu quero morar ali. Cara, tem vulcão ali. Vamos supor que você, teimoso, vai morar naquele lugar. Você fala, não, aqui é bonito, eu quero morar aqui. Mas a terra ainda não está pronta para você morar. Mas eu vou morar aqui, tá bom. O vulcão entra em erupção, destrói tudo e você consegue escapar. O que você vai falar? O diabo destruiu a minha casa. Foi o diabo? Estou chateado com Deus, porque Deus destruiu a minha casa. Foi Deus? Você que estava no lugar errado. Você não está respeitando os momentos da vida e os limites da vida. Não estava pronto ainda. Por exemplo, se você mora numa encosta e aquilo desmorona, quem é o culpado? Foi Deus? Deus mandou a chuva, mas foi Deus o culpado? Foi o diabo que fez isso? Eu tenho uma outra explicação para você. O que Jesus chamou de ladrão. O que era isso? O progresso, por exemplo. A gente asfalta todas as ruas, cimenta todos os lugares, a água não escoa, não vaza para a terra, ela vai se formando volume de água e invade as casas. Cria-se novas erosões em pontos que antes não existiam, quando você se mudou para lá. Quem é culpado disso? Político, claro. Corrupção fiscal. Vista grossa de quem viu que dava defeito aquilo e não fez nada. E até do ser humano teimoso. O mesmo em relação à enchente. Eu sei que temos vítimas e culpados, mas na lista de culpado não pode aparecer nem Deus nem o diabo. É sempre o ser humano. Já tive enchente na minha casa quando eu era criança, 1,5 metro d'água, é uma coisa horrível. Gostei muito da posição do meu pai. Depois que tudo aquilo que passou, reuniu a família, orou junto conosco e falou, graças a Deus não perdemos ninguém. Os bens a gente recupera, nenhum problema, e louvado seja o Senhor. Não culpou o diabo, não culpou a Deus, inclusive agradeceu a Deus que a gente estava bem. Mas quem é o culpado, Anésio? Quem é o culpado são os caras que construíram a Avenida Inajar de Souza, sob o rio Cabuçu de Baixo, que canalizaram o rio sem muita pesquisa, e depois de canalizado tudo, não teve vazão de água, e ali encheu as nossas casas, que estavam ali no lugar. Porque tinham pressa daquela obra, porque afinal de contas era época de eleição, e precisava mostrar trabalho para o povo. Então, anteontem, eu dirigia, no meio de, eu diria para vocês, na minha vida inteira, se eu for dizer que foram 2 as piores tempestades que eu já dirigi na minha vida, a de anteontem foi uma delas. Eu estava a caminho de um lugar onde estava tendo um encontro
onde iria acontecer o encontro da terceira idade da nossa comunidade. E peguei aqui entre a região de Jundiaí e Itatiba, numa estradinha, até bonita estradinha, mas um verdadeiro rio de água no meio da pista. Se você corresse, você ia perder a direção. Se você passasse muito devagar, eu confesso, eu acho que dava para levar o carro. Então você tinha que manter uns 40 por hora e passava. Não tinha lugar para você encostar ou parar. Corria risco de acidente, corria. Tomei o máximo de cuidado possível, tomei. Curti a chuva ao mesmo tempo que eu não fiquei tenso, fiquei de boa. Era perigoso, era tenso, mas não era para eu estar ali. Claro que não. Não se enfrenta a tempestade, gente. Quando dá tempestade, você se abriga e espera ela passar. É para isso. É isso que eu quero dizer, nós precisamos respeitar os momentos da nossa vida. Há dias na vida da gente que a gente tem que ficar recolhido. Quando tem chuva, o que os animais fazem? Se esconde. O passarinho que canta o tempo todo lá na tua casa, dia de chuva, eles não saem para cantar. Não é hora de cantar. É hora de ficar quietinho. Os animais não saem para brincar nesse horário, eles se recolhem. Ora, na vida, as tempestades são necessárias para a gente, e aqui eu estou falando de modo figurado, ficar recolhido um pouco. Por que a gente reclama quando tem chuva forte? A gente reclama que tem chuva forte porque a chuva atrapalha a gente sair de casa, para levar essa vida doida que nós inventamos que tem que ser levada. Tem que sair de casa, pisar na água, né? Entrar no busão todo molhado, alguém todo molhado do teu lado molhou você também. Ou se você dirige nessa cidade maluca, você fala, tempestade, meu Deus do céu, vai ter aquele trânsito horrível, tal. Mas tempestade não era para a gente sair. Tempestade é para ficar em casa. Se tirarmos da nossa vida aqueles dias de ficarmos recolhidos, a nossa alma vai sentir falta disso, um dia. Essa nossa forma antinatural de agir é que provoca um momento ruim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa vida maluca que a gente criou, quando a gente vivia como pessoas do campo, se chovia, a gente não saía para fora, ficava recolhido. Eu estou usando isso como figura de linguagem para dizer para você que há dias de recolhimento na vida da gente. Tristeza faz parte da vida. É importante, inclusive, você saber algo. Deixa eu falar algo mais claro aqui com você. Tristeza não é depressão. Tristeza ou até a sensação de recolhimento faz parte da vida. Não tem dia que você não está legal? Você não passou dias assim? Tem dia que você não quer sair sorrindo para todo mundo. Você quer ficar mais recolhido. Eu estou debaixo de depressão. Pastor, ora por mim. Ora não, cara. Curte esse momento seu. Você precisa se recolher. Você precisa aceitar esses momentos como parte da vida, sem essa cobrança de ter que ficar alegre o tempo todo. Se você se der essa liberdade, você vai se sentir mais leve e vai desfrutar esses momentos, que são momentos de profunda reflexão e momentos de intimismo, para você se conhecer melhor. Nós precisamos entender esses ritmos da vida. Existem dias que nós queremos, não é? Tem dia que a gente quer sair e fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Você está no pique aquele dia. Hoje eu vou fazer isso. Você pega e faz mesmo, porque é gostoso, você está no pique. Agora, tem dia que você quer recolher e refletir sobre o que você já fez. Tem dia de calor de verão, mas tem dia de frio de inverno. Tem dia de sol que é uma delícia, mas tem dia de chuvinha que é gostoso ficar quieto. Gênesis 8, 22 mostra esse ciclo da vida da seguinte forma: enquanto durar a terra, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui está falando da natureza. Eu poderia falar o seguinte: enquanto você durar, enquanto você viver, não vai deixar de existir dias tristes e dias alegres, momentos de se fazer muita coisa, momentos de não se fazer nada. Nós precisamos respeitar esses momentos da vida da gente.
Agora, o Deus que está conosco no dia do sol brilhando, é o mesmo Deus que está conosco na chuva. O mesmo Deus que desceu lá e libertou o povo para levar para uma terra, é o mesmo Deus do deserto. É o mesmo Deus. O que Ele está querendo é que você conheça-o e se relacione com Ele para experimentar essa vida que Ele tem para você. Vamos repetir aqui, de modo didático, as coisas que nós já aprendemos? Primeiro, Deus nos dá a vida. Vamos falar juntos? Deus nos dá a vida. Segundo, Deus está conosco. Vamos lá? Deus está conosco. E o terceiro, eu vou pedir para você ficar em pé e acompanhar comigo. Vamos lá? Terceiro, Deus quer se revelar a você, e eu vou pedir para você repetir isso de modo pessoal. Deus quer se revelar a mim. Vamos lá? Deus quer se revelar a mim. Lembra como começou o primeiro texto que nós lemos hoje? O primeiro texto que nós lemos hoje começa com uma experiência de Moisés, onde ele vê uma sarça, um arbusto, e parecia queimando, mas não se consumia. Ele vai ver o que era aquilo e tem uma surpresa. Deus fala ali com ele. Deus se revela para Moisés naquele momento. Eu costumo dizer que cada um de nós precisa ter a sua experiência da sarça ardente. Deus está saindo para fora do tabernáculo, vindo até onde você está, para dizer: eu quero me revelar para você. E eu quero que você me conheça como Deus presente, o Deus que ouve orações, o Deus que se relaciona. Mas eu quero que você se relacione comigo e me conheça, porque me conhecendo você vai lá para aquele lugar, vida. É isso que eu quero que você experimente. Então é esse o processo de Deus conosco. Ele quer se revelar para nós, para que a gente se torne um amigo dele. Ele quer se revelar para a gente, para que a gente, o conhecendo, comece a experimentar um pouco mais da vida dele. É isso que Deus quer fazer comigo. É isso que Deus quer fazer com você também. A Bíblia foi escrita por pessoas que tiveram experiências com Deus, e cada uma dessas experiências foi sendo registradas até que chegaram até nós, contadas e contadas, dos pais aos filhos. Eu te pergunto, que experiência você vai passar? Qual é a sua experiência com Deus? Os israelitas se relacionavam com o Deus dos nossos pais. Está na hora de Deus deixar de ser o Deus dos nossos pais e passar a ser o seu Deus. Deus está se revelando para você. Eu gosto de lembrar que com 8 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. Tempos atrás eu contava isso para os meus filhos. Mas uma experiência que eu gosto muito foi um dia ter pego um dos meus filhos, subido no Pico do Jaraguá, e nós fomos até lá, até o ponto lá onde eu estava. E eu cheguei assim para ele e falei: filho, aos 16 anos de idade, eu estava nesse exato lugar e Deus falou comigo. Eu tinha 16 anos de idade e Deus falou comigo que eu seria pastor. E Deus falou comigo que eu seria pastor na cidade de Osasco. Eu nunca tinha ido nesse tal lugar, Osasco, na vida. Em obediência ao mandamento de Jesus, de servir a Deus em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra, eis-me aqui. Eu vim para os confins da terra. Mas é gostoso você chegar assim para o seu filho e falar: Deus falou comigo. E eu preciso falar para ele: filho, Deus não tem neto, Deus só tem filho. É você que tem que ter experiência com ele agora. Qual é a tua experiência com Deus agora? Me permita agora falar com vocês como filhos na fé. Me permita isso? Queridos filhos na fé, Deus não fala com você somente através do seu pastor. Vai ler a Bíblia você. Vai descobrir a Deus na Bíblia. Anésio, como é que você sabe essas coisas? Lendo.
Como é que você lê a Bíblia? Eu pego, eu abro, eu leio. Como é que você ora? Falando. Como é que você fala com Deus? Eu abro a boca e falo. Vai conhecer a Deus você. Deixa Deus ser o teu Deus. Para de se relacionar com o Deus do seu pastor. Para de se relacionar com Deus daquele cantor maravilhoso. Para de se relacionar com Deus daquele grande pregador. Ou Deus daquele cara que escreveu aquele livro fantástico. É o teu Deus que você precisa conhecer. E Deus falou o seguinte: eu quero ser conhecido por esse caráter. O Deus que é, o Deus que está, o Deus que liberta, o Deus que está presente, o Deus que ouve, o Deus que caminha junto. É assim que Deus quer se revelar para você e para mim. Amém? Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos lá. Amém. Amém. Ora comigo. Repete essa oração. Fala: Senhor, eis-me aqui. Fala o que o Senhor quiser falar comigo. Dirige a minha vida. Me instrua o caminho da vida. Eu quero viver da melhor maneira possível. Andar com o Senhor e conhecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim.